Sente-se suave e gosto. Tá botando uma seta aí, vai sentar pra cá. Essa parte dela tá muito feia. Tem um pouquinho mais de graça. Mais forte aí, tem mais energia para pintar aí. A gente quer primeiro servir aqui fora, tá? Um lanche para todos. Então vocês já podem ir até a aguardando. Logo depois do lanche a gente retorna para isso ao quarto da aprovação. Ele tá primeiro fazendo a licença todinha. É amanhã ou depois ele começa. Boa noite. Vou começar aqui o nosso quarto sorteio. Primeiro eu quero, acho que mais algumas pessoas já vão entrar aí. Já está terminando o lanche, mas como nós marcamos para 7h30, vamos ser pontuais. Então eu quero dizer o seguinte, primeiro da felicidade nós estarmos aqui em Parnaíba, realizando mais esse sorteio da promoção Ônibus Mais, o quarto sorteio. A promoção, eu considero, tenho falado com o Raimundo, com o Moisés, com o Mariano, que a promoção, ela está pegando cada vez um ritmo mais forte. Ela tem feito uma coisa muito importante para o vendedor. Ele que gosta de ser vendedor, como eu acho que a essência de tudo é você fazer o que gosta e vender também.
muito importante você se identificar com aquilo que faz, conhecer o produto e estar motivado para vender. Então, o que nós da Socimol estamos fazendo é motivando a equipe de venda do Armazém Paraíba para vender, para oferecer aos clientes que entram, que buscam as lojas do Armazém Paraíba, um produto de qualidade. Então, o Armazém Paraíba é sempre caracterizado por uma empresa de confiabilidade, que vende produtos de qualidade, que garante aquilo que vende, pelo bom atendimento, pela boa assistência, pela boa entrega. Então, o que nós queremos na Socimol é ter vocês cada vez mais motivados para vender os produtos da Socimol. Porque, como nós mostramos no vídeo aqui, eu sei que é difícil assistir o vídeo nessa mobilização, mas as filiais têm, a TV Paraíba tem, e no momento que vocês tiverem a oportunidade, principalmente aquele que gosta mais de vender colchões, produtos da Socimol, ter a oportunidade de conhecer o processo de produção da Socimol, os laboratórios que a Socimol possui para garantir o produto que ela vende. São laboratórios, um investimento, e normalmente você vai fazer um investimento numa indústria, você vai fazer investimento naquilo que dá lucro, naquilo que dá resultado para a empresa. Você vai comprar uma máquina para produzir um determinado produto. Agora, você pegar uma parte do capital da empresa e investir num laboratório que teoricamente não dará lucro para a empresa, mas para nós dá a garantia da certeza daquilo que nós colocamos no mercado, então isso é muito importante. Então, aqueles que daqui a alguns dias a gente possa levá-los a conhecer a Socimol, vocês vão ver o cuidado que todos que trabalham lá, todos que produzem lá, fazem os produtos que chegam a cada ponto de venda do Armazém Paraíba e de outros clientes também que compram os produtos da Socimol. Então, essa campanha, essa promoção, a Onyx Mais, quando nós lançamos, queríamos dar essa pimenta de um ingrediente a mais, de aquecer, motivar as vendas, motivar os vendedores, para que não só a Socimol vendesse mais, mas também o Armazém Paraíba vendesse mais, os vendedores ganhassem mais comissão. Porque principalmente no momento que passa a economia brasileira, não vamos aqui falar em crise, porque crise não é uma coisa feita para a gente estar curtindo. Curtir, a gente gosta de curtir a paixão, é coisa boa, não é crise. Crise a gente quer que vá logo embora, tá certo? Então só tem um remédio para fazer isso, é trabalhar. Lá na Socimol nós estamos vivendo esse momento trabalhando, e trabalhando muito, e todos motivados, e todos produzindo mais, vendendo mais, se compararmos a tempos atrás, tá certo? Então, da mesma maneira, essa receita que nós queremos passar, em qualquer canto, se você pega qualquer reportagem de jornal, de revista de economia, até é muito mais lucrativo para as empresas de varejo vender móveis e colchões do que determinados outros produtos. Não é que deixe de vender dos outros, não. Tá bom? Eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha. Tá certo? Então, o que nós sempre quisemos fazer foi dar a vocês a tranquilidade. Eu não falei lá em Petrolina, até depois, quando voltava no avião, eu comentei com o Moisés e com o Mariano, mas hoje eu trouxe até aqui papel, guardei depois, e vou aproveitar bem rapidamente. Eu estava lendo, Raimundo, um dia desse, o país que mais pesquisa faz sobre varejo, sobre loja, é a Inglaterra. Ele estuda tudo. A Inglaterra estuda desde o consumidor entra numa loja, a visão dele de cada departamento de lojas, tem muito departamento, a altura de arara, em um departamento tem um determinado display no tamanho, e isso ela consulta os consumidores e consulta o resultado de cada loja. E um dia desse, uma grande cadeia de loja inglesa, com duas grandes cadeias de loja inglesa, divulgaram uma pesquisa. Eu achei, claro, cada um
tem uma receita de vendedor e tem uma receita do que o vendedor não deve fazer, certo? Mas eu achei, eles divulgaram 6 pecados de um vendedor. E eu achei interessante. E eu queria aqui falar, comentei isso com Moisés e com Mariana, eu achei que tem lógica. Primeiro pecado, eu achei uma coisa muito lógica: abordar o cliente na porta da loja. Parece que igual o porteiro de boate. O porteiro de boate ele aborda para saber o que é que se o cara é mal encarado, se vai entrar, se não vai entrar, se vai bagunçar o ambiente. Não. O que é que diz? É que o cliente ele tem que entrar na loja como se fosse a casa dele, se sentir bem. Depois que ele tiver a vontade na loja, e o vendedor, o astuto, ele vai acompanhando o cliente. Na hora que vê, se ele não procura o vendedor para perguntar alguma coisa, aí o vendedor se aproxima e oferece o serviço dele para orientar o cliente. Bom dia, né? Bom dia, com toda a educação. Então, mas ser aquele vendedor tipo derrubador de boi de vaquejada, que pega na porta do jiquinho aqui para derrubar ali na frente, aí tem que ter muito jeito, porque senão pode estar cometendo um erro grave e perder uma venda. Então esse é o primeiro pecado. Segundo pecado, e isso vem do gostar de fazer. Segundo pecado é você ir trabalhar somente como vendedor, que você tem um contato, uma relação direta, bem-humorado. O mau humor, ele atrapalha tudo. O cliente sente muito facilmente isso. Então, eu sei que nem todo dia a gente pode acordar bem, às vezes até com um problema em casa. Não vai dizer que a vida está todo dia uma maravilha. Mas, às vezes, você é quase que certo, ao entrar no seu trabalho, além de procurar se sentir bem, você deixar um pouco esse, vamos dizer, atropelo da vida do lado de fora, para que a gente possa, você mesmo alcance resultados cada vez melhores, certo? Principalmente uma coisa que denota muito, aí foram pesquisar os consumidores e perguntaram para os consumidores na Inglaterra como é que ele denotava que um vendedor estava mal-humorado. 68,3% disseram o seguinte: é quando entra na loja e vem um vendedor de braço cruzado. Então, porque o braço cruzado, às vezes, ele, em qualquer lugar na vida, eu mesmo que entrei num ramo muito complicado que foi política, quando você chega, tem duas coisas que o político gosta: é braço cruzado e bicudo. Cara, a pessoa bicuda demais. Chega assim, até uma pessoa com um bico muito grande, dizia, o bicho ali não dá para encostar nele não. Certo? Por quê? Porque já mostra que você não quer se relacionar, você não quer contato, você está fechado para qualquer tipo de entendimento. Certo? Então, esse é o segundo pecado. Terceiro pecado, esse aqui eu achei interessantíssimo, porque eu não sabia que na Inglaterra eles viam isso: subestimar o poder de compra do cliente. Às vezes o cara entra de chinelo, calção velho, surrado, e diz: ixi, mas vou perder tempo com aquele bicho ali. Está aqui só para passear aqui dentro da loja. Mas o cara às vezes tira um dinheiro de dentro de um saco velho, puxa o dinheiro, compra a vida, faz uma compra grande, mas o seu julgamento que você fez antes lhe afastou de conseguir aquela venda. E às vezes aquele todo engravatado, de paletó, muito falante, muito bonitão, muito cheio de coisa, ele quer às vezes lhe pregar uma peça, lhe toma um tempo danado, às vezes vai na loja só pesquisar, para depois, como tem muito gente que faz falcatrua em comércio por aí, dá cheque sem fundo, clona cartão, e vai lá só para assuntar um ambiente para vir depois e passar, e pregar uma peça e aplicar um golpe. Não é isso? Então, subestimar pela aparência o poder de compra do cliente. Esse é o pecado. Eu vou contar uma história de uma pessoa que chegou
pode contar uma história. Um cliente na Nova Sandenense. Essa pessoa, ele morava no interior, comprava galinha, né? Uma cidade era de galinha, né? E quando ele veio procurar, ele comprava forte de tecido, né? Para revender lá no interior, né? Mas eu percebi uma situação dessa tendência. Aí a pessoa chegava lá, uma calça aqui normal, a calça foi arregaçada, né? Ele andava na loja, andava, mas ninguém dava atenção para a pessoa. Aí o senhor vendo aquela situação, aí ficava com ele. Aí eu lembrei que ele era doido. Disse que era doido, viu? O senhor foi lá, contava lá para o rapaz. Aí eu disse que ele era. Mas não, eu resolvi abordar. Na realidade, ele estava com um moço cheio de dinheiro. Queria comprar corte de tecido para revender. Ele comprava galinha no interior e na cidade. E na volta comprava tecido e lá no interior. Então, naturalmente, pelos trajes, ele teve que solucionar uma pessoa que naturalmente pode, naturalmente, ser um potencial elevado. Então, assim, é prejudicial fazer essa avaliação até certo ponto. Preconceito, né? Preconceito, né? As pessoas que aparecem. Então, quantas vezes a gente não tem tantas coisas isso realmente é um exemplo que eu falei aqui agora. E os ingleses também veem isso também, né? A rejeição. O quarto pecado tem aqui. O cliente, quando entra na loja, ele vem querendo comprar um determinado produto. E, às vezes, até você quer comprar um fogão, por exemplo, quem vai ao setor de móveis e eletrodomésticos. Mas você, até pela campanha da Socimol, quando ele entra, pergunta pelo fogão, você já leva logo para o colchão mônico. Pode ser esse meio. Não pode ser, porque você pode nem vender o colchão mônico e perder a venda do fogão, ele está atrás. Tá certo? É querer conduzir o cliente de acordo com a sua vontade, sem ele ter, sendo que a vontade dele inicial é para um produto. O que vocês podem fazer também, eu não sei se tem pessoal aqui do setor de Intercom, às vezes é combinar com aquele que vem comprar cama, mesa e banho, principalmente cama, lençol. Diz, rapaz, vou combinar contigo, na hora de chegar o lençol aí, fica atrás do lençol, vou combinar contigo, tu leva ali que eu quero mostrar um colchão mônico. Aí eu vou preencher aqui 100 cupons, eu te dou até um 2, que é vendedor da loja. Sendo vendedor, não tem problema de concorrer, não. Sendo vendedor, mas vamos fazer isso aí, a comissão não tem como mexer, né? Aí não tem jeito. Mas o cupom eu te dou aqui, combina aí direitinho, porque uma coisa é correlata. Agora você querer conduzir a vontade do cliente, e principalmente quando ele entra na loja, você pode até dar certo. Se você tiver uma intimidade muito grande com o cliente, um cliente seu antigo, que pode, mas mostre primeiro o que ele quer, para depois conduzir para o outro. Deve ter muito caso desse jeito aí, né? Vocês estão achando graça aí. Ué? Não tem aí? Ora, vocês estão achando graça aí, o cara quer encabrestar o cliente, né? Quinto, demonstrar falta de paciência. Tem aquele cliente que dá uma amassada, que vai, olha, tá, não, mas eu não quero isso aqui não, eu quero aquilo ali. Não, mas eu pensei melhor, vamos voltar para ali. Aí o vendedor chegar e diz, rapaz, demonstrar que está doido que o cliente já vai embora da loja, porque ele está perdendo tempo. Às vezes vem o outro cliente dele entrar ali e ele já fica agoniado. Rapaz, eu não vou nem vender aqui, vou perder o outro ali. Então, esse é um pecado grande também, é demonstrar falta de paciência com o cliente. E o sexto pecado, que esse é o principal de tudo, desconhecer o produto que você vende. Desconhecer o produto. Se você vai vender a televisão, o videocassete, o fogão não precisa ser cozinhado não, mas tem que saber primeiro ligar.
tá certo? Então você tem produtos, os colchões da Socimol, e por que essa mola é desse jeito e a outra mola é daquele jeito? Tem cliente mais esclarecido que quer testar um vendedor. Hoje mesmo, eu estava falando aqui com o Gonzaga, que a Socimol é a única que fabrica todos os molejos nesse filme diz, e inclusive nós vendemos, é a fábrica de referência no Brasil em venda de colchões para hotéis no Brasil. É tanto que há 4 anos nós fomos premiados pela revista Hotel News como a melhor marca de hotel no Brasil. E foi a primeira fábrica de colchão que teve a audácia de fazer colchão de mola para motel, que dá garantia de 1 ano. E aqui estava de Paulo com Gonzaga, que tinha um cliente que estava comprando ainda colchão de espuma. Mas rapaz, não é para o cliente comprar colchão de mola que nós temos, não tem aqui na loja, mas que procure, que conheça o que a Socimol fabrica, e os produtos que você vende, que conheça os produtos, não só da Socimol, que conheça os eletroeletrônicos, os celulares, a linha branca, marrom, todas, certo? Porque o cliente pode perguntar demais, e no momento, o cliente sente, no momento que o caboclo está fazendo uma lorota com ele já está desconfiado, certo? Porque tem aquele desdobro, não tem um desdobro? Tem ou não tem? Rapaz, esse negócio do desdobro ainda não, Raimundo? Lá em algum lugar não tem um desdobro? Hã? A hora que acontece, rapaz, tem hora que o cara diz aqui que, meu Deus, entendeu? Como, por exemplo, tem uma espuma que vem uma capa em cima do Manchester, é uma capa viscoelástica. Aí fizeram uma propaganda dizendo, que é a espuma da NASA. Não faz mal dizer que é não, mas botaram isso e a gente vai também na onda. A NASA usa, mas não é porque é da NASA que tem a ver o colchão com a NASA e a espuma, mas botaram e a gente usa isso. Mas se o cliente for um cliente mais esclarecido, mas peraí, e o astronauta vai para a Lua e dorme no colchão desse aqui? Entendeu? Onde é que você usa essa espuma? Aí o cara não sabe, né? Entendeu? Então não tem essas. Sai pela culatra. Não é isso? Então hoje eu quis aqui abrir esse ponto nosso, aproveitar e falar, porque naquele dia lá em Petrolina eu tinha lido e terminou naquela confusão, eu perdi a oportunidade e não falei. Mas quero dizer o seguinte, quero parabenizar aqui está o Wilde de Piripiri, aqui só veio o Wilde de Piripiri e o Antônio Alves lá de Tiaguá, né? E está toda a região de Parnaíba, tá certo? Toda a região de Parnaíba. Quero dizer que nós dividimos, está até no jornalzinho. Sim, Glória Volante. Luzilândia está aí? Joaquim Pires, Esperantina e o Matias Olímpio. Olha aí, rapaz. Salva de palmas para a turma aqui. Gente, vocês vendedores, o João falou 6 conceitos dos ingleses, né? Eu achei o mais importante o 6º, que é conhecer o produto. Até porque hoje, para qualquer vendedor, se ele não conhecer, para vender, tem que oferecer. E para oferecer, tem que conhecer. Se conhecer, você não pode oferecer. É o mais importante esses conceitos, né? Porque quando você lida com venda, que tem conhecimento dos produtos que vende, a facilidade do conhecimento é muito mais fácil daquele que não tem conhecimento. Eu acho que o mais importante desses 6 conceitos é o de conhecer o produto da venda.
Pronto. Então vamos aqui. Vamos chamar aqui. Vou chamar pela região, viu, gente? Pela região. Então, que tem na região lá de Piripiri? Quem foi que veio aqui? Piripiri. Levanta a mão aí. Da região lá de Piripiri. Antônio, lá da região de Tianguá. Ih, rapaz, a briga tá fina aí. Isso não é nem aquele apito de caçar urubu, né? Bora aí, bora. Vamos lá de E a turma de Parnaíba. A coxinha de galinha estava boa, viu? A coxinha de galinha funcionou, viu? Então, aí tem esse jornalzinho que é o anterior, mas nós vamos essa semana, até segunda-feira deve estar chegando aqui, em todos os lugares, o novo jornal, que a cada 2 etapas da relação, nós criamos uma competição dentro da outra competição. Aí criamos um grupo de elite, que é a primeira divisão, não é isso? E o grupo de acesso, que é a Série B. A Série B. Aí criamos uma competição, só marca ponto quem estiver no grupo de elite. Quando os 5 últimos da primeira divisão, os 5 últimos que estão lá atrás, né? É tipo o Vasco. Mas o flamenguista não pode falar não, que é numerante. Aí cai para a segunda. Mas eu não posso nem falar em Vasco, eu só falo aqui distante, porque minha mulher é vascaína. Lá em casa, só sou eu que tenho juízo, que sou fluminense. Aí eu tenho a mulher e 3 filhos, tudo vascaíno. É o negócio. Mas é o jeito, né? É o jeito. Então, nessa competição, aí cai os 5, a cada dois sorteios, cai os 5. Dessa vez caiu, quem foi que caiu? Caiu para o grupo de acesso, caiu Pedreiras, caiu Corrente, região de Corrente, Teresina, Parque Piauí, Campo Maior e Araripina. Caiu. Subiu do grupo de acesso para o grupo de elite, subiu Balsas, subiu Zedoca, subiu Presidente Dutra, subiu a Sailândia e subiu Grajaú. Então é isso que subir. Como é que está a classificação? Nós vamos somar para o ano que vem. Essa campanha vai ter muita novidade para você. Para o ano que vem, a gente tem uma competição especial entre as 5 melhores dentro dos critérios que nós divulgamos, de liquidez,